Perdas necessárias, de Judith Viorst, editora Melhoramentos. Capítulo 17. Mudanças de imagem. Abre aspas. Descobri um processo de chorar por nós mesmos. Descobri um processo de chorar por nós mesmos à medida que envelhecemos e precisamos aceitar a mudança resultante dessa inevitável progressão. O processo pode ser definido como lamento pelos antigos estados do indivíduo, como se eles representassem objetos perdidos. Fecha aspas. Dr. George Pollock. Choramos a perda de outras pessoas, mas vamos chorar também a perda de nós mesmos, das antigas definições das quais nossa imagem dependia. Os fatos da nossa história pessoal nos redefinem. O modo pelo qual os outros nos veem nos redefine. E em vários pontos de nossa vida teremos de abandonar a autoimagem antiga e seguir em frente. As idades e as fases do homem, as tarefas e o caráter dos sucessivos estágios da vida foram anotadas sem que isso, de modo algum, esgote a lista por Confúcio, Solon, o Talmud, Shakespeare, Erickson, Cherry, Jacques, Gould e Levinson. As pesquisas modernas sugerem estágios normais previsíveis no desenvolvimento adulto, embora as pessoas passem por eles de modos drasticamente diversos. Os estudos propõem também que, na estrutura geral dentro da qual se desenrolam os diferentes destinos das pessoas, existem períodos de estabilidade alternados com períodos de transição. Nos períodos de estabilidade, armamos uma estrutura de vida, fazendo escolhas essenciais, procurando atingir certos objetivos. Nos períodos de transição, questionamos as premissas dessa estrutura, fazemos perguntas, exploramos novas possibilidades. Cada transmissão leva ao término de uma estrutura prévia, e cada término, escreve o psicólogo Daniel Levinson, abre aspas, é um fim, um processo de separação ou perda. A tarefa da transição no desenvolvimento consiste em pôr fim a um tempo de vida, aceitar as perdas que esse término implica, rever e avaliar totalmente o passado, resolver quais os aspectos do passado que devem ser mantidos, quais devem ser rejeitados, e considerar os desejos e as possibilidades para o futuro. O indivíduo está suspenso entre o passado e o futuro, lutando para transpor a distância que o separa. Muita coisa do passado deve ser abandonada, separada, cortada da vida da pessoa, rejeitada com raiva, repudiado com tristeza e pena. E muita coisa pode ser usada como base para o futuro. Mudanças devem ser tentadas, quer no eu, quer no mundo. Fecha aspas. No curso dessas mudanças, o indivíduo passa de bebê e criança a adolescente e entra então nos estágios da vida adulta. Desliga-se do mundo pré-adulto, a primeira transição adulta,
entre 17 e 22 anos. Assume, aos 20 e poucos, os primeiros compromissos de um emprego, um estilo de vida, um casamento. As seleções são revistas aos 30 e 30 e poucos anos, a transição dos 30 anos, quando ele acrescenta o que faltava, faz modificações e exclusões. Ele determina um modo de vida durante os 30 anos e investe na própria pessoa, no trabalho, amigos, família, comunidade, etc. Mais ou menos aos 40, chega aqueles anos que levam da fase inicial até o meio da vida adulta. Levinson chama essa época de transição da meia-idade. Para a maioria das pessoas, é um tempo de crise, a crise da meia-idade. Eu passei por ela. Abre aspas. O que estou fazendo nesta crise da meia-idade? Esta manhã eu tinha 17 anos. Mal comecei a dança e já é hora de acabar o baile. Enquanto estava resolvendo quem eu ia ser, quando crescesse algum dia, minha acne desapareceu e aqui estão os joelhos enrugados. Por que pareço me lembrar de Pearl Harbor? Certamente devo ser muito jovem. Quando foi que os rapazes com quem eu saía começaram a ficar calvos? Por que não posso passear descalça no parque, sem prejudicar meus rins? Existe ainda poesia em mim, e isso não parece justo. Enquanto eu pensava que era ainda uma menina, meu futuro virou meu passado. O tempo dos beijos ardentes passa depressa e está na hora do sanka. Já? Fecha aspas. Algumas pessoas insistem em falar de modo otimista sobre esse tempo da vida em que nossa pele e nosso casamento começam a empalidecer, em que a maior parte dos sonhos da juventude desceram pelo cano e, embora bem no fundo do coração tenhamos só 17 anos, o resto de nós está tristemente despencando para baixo. A vida começa aos 40, dizem uns. Estamos ficando melhores, não mais velhos. Se Sophia Loren representa a meia-idade, não é tão ruim. Mas, antes de conseguir uma visão positiva do outro lado da montanha, é preciso reconhecer que a meia-idade é triste, porque, não de repente, mas aos poucos, dia a dia, perdemos e abandonamos nosso eu jovem. Podemos tentar dizer que não mudamos nem um pouco desde a universidade, mas é difícil, pois o fato é que na universidade não tínhamos as pálpebras caídas, nem as linhas do riso permaneciam no rosto quando acabávamos de rir. Podemos tentar dizer a nós mesmos que somos tão jovens quanto nos sentimos, mas esse chavão idiota apenas foge ao questionamento, pois se tomamos café antes de ir para a cama, ficamos acordados até as 2 da manhã com insônia. Se comemos pizza no jantar, ficamos acordados até as 2 da manhã com indigestão. Como sentir-se jovem desse modo? Finalmente, podemos dizer a nós mesmos que, na meia-idade, nos sentimos mais sexy do que nunca. Realmente, isso pode ser verdade. Mas outro fato que deve ser enfrentado
é que, à medida que caminhamos na vida, cada vez despertamos menos desejo do que respeito. E ainda não estamos preparados para despertar somente respeito. Abre aspas. Quando eu era jovem, infeliz e bonitinha, e pobre, eu desejava o que todas as jovens desejam: um marido, uma casa e filhos. Agora que sou velha, meu desejo é de feminilidade. Que o garoto que está carregando as compras até meu carro me veja. Espanta-me perceber que ele não me vê. Fecha aspas. Ao citar esse poema num ensaio intitulado A Idade da Maturidade, o autor Charles Simmons acrescenta: eu também. A caixa do supermercado, nota ele, não continua flertando com um homem para sempre. Chega o momento em que ela não flerta mais com você. Chega o tempo também, queixa-se ele, em que você é selecionado sexualmente, quando a jovem que o interpela na rua, procurando se orientar, o escolhe porque você é seguro, não por sua beleza. Mas, a despeito do desânimo de Charles Simmons, o declínio da beleza da juventude é muito mais contundente para as mulheres do que para os homens. Pois os homens podem ser enrugados e calvos, maltratados pelo tempo, e ainda assim serem vistos como sexualmente atraentes. Um homem que se aproxima dos 50 anos pode despertar o interesse de mulheres de 30. Ele tem dinheiro e poder, coisas que não tinha quando jovem. E, embora demonstre ter idade, talvez seja mais atraente agora com seu ar confiante, rugas em volta dos olhos e costelas levemente grisalhas. Para a mulher, diz Susan Sontag, é diferente. Abre aspas. Ser fisicamente atraente é muito mais importante para a mulher que para o homem. Mas a beleza feminina, identificada com juventude, não resiste muito à idade. As mulheres tornam-se sexualmente ineligíveis muito mais cedo do que os homens. Fecha aspas, diz ela. Assim sendo, a mulher pode temer o envelhecimento porque significa a perda do poder, o poder sexual de atrair os homens. Uma perda que ouvi uma mulher de 45 anos, não mais atraente, definir com amargura como uma castração. Porém, nem o poder nem a competição acirrada, quero ser a mulher mais bonita desta sala, explicam o sentimento de desgraça com que muitas mulheres veem empalidecer a própria beleza da juventude. Pois se a juventude está ligada à beleza, e a beleza à atração sexual da mulher, e essa atração sexual é importante para conquistar e conservar um homem, então o assalto da idade à beleza pode lançá-la num terror de abandono. Meu marido vai me trocar por uma modelo mais jovem e mais bonita, dizem seus pesadelos. E como nenhum outro homem vai me querer, vou passar o resto da vida sozinha. Esse é um dos pesadelos da meia-idade que frequentemente se tornam realidade. Diz Sontag, abre aspas, a maioria dos homens envelhece sentindo pesar e apreensão.
mas a maioria das mulheres envelhece mais dolorosamente, sentindo vergonha. Envelhecer é o destino do homem, algo que deve acontecer ao ser humano. Para a mulher, envelhecer não é só seu destino, é também sua vulnerabilidade. Fecha aspas. Porém, mesmo sem abandono, o desaparecimento progressivo da beleza da juventude é sentido, e na verdade o é, como uma perda. Perda de poder. Perda de possibilidades. É possível sonhar com uma sala cheia de gente e um estranho atravessando a multidão para nos reclamar como sua propriedade. Mas essa fantasia pertence a Julieta de Romeu, não à mãe da Julieta. Devemos desistir dela. Começamos a sentir que esse é um tempo de contínuas desistências, uma coisa depois da outra. A cintura, o vigor, o senso de aventura, a visão 20x20, a confiança na justiça, o entusiasmo, o espírito alegre, o sonho de ser campeã de tênis, estrela de TV, senadora, a mulher pela qual Paul Newman finalmente abandona a Joanne. Desistimos da esperança de ler todos os livros que queríamos ler, de ir aos lugares que tensionávamos visitar. Abandonamos a esperança de poder salvar o mundo do câncer ou da guerra. Abandonamos até a esperança de conseguir emagrecer ou ser imortais. Sentimos-nos abalados, assustados, inseguros. O centro não está resistindo e as coisas estão desmoronando. De repente, nossos amigos, e talvez nós também, estão tendo casos, estão se divorciando, tendo infarte, câncer. Alguns deles, homens e mulheres da nossa idade, morreram. E enquanto adquirimos novas dores e desconfortos físicos, nossa saúde é necessariamente mantida por médicos de doenças internas, cardiologistas, dermatologistas, pediatras, urologistas, periodontistas, ginecologistas e psiquiatras, de cujos diagnósticos sempre queremos uma segunda opinião. Queremos uma segunda opinião. Alguém que nos diga: não se preocupe, você vai viver para sempre. Um homem de 40 e poucos anos confessou-me que, ao ficar com um problema no cotovelo, mostrou-se logo preocupado, insone, extremamente abatido. E explica ele, abre aspas, o que me preocupava era o medo de que meu corpo estivesse se deteriorando. Primeiro era o braço. O que viria depois? Ficou tão preocupado, diz ele, que me dei o trabalho de atualizar meu seguro de vida, mesmo sabendo que o problema no cotovelo não é fatal. Fecha aspas. Mas ele começou a reconhecer também que, embora uma inflamação no cotovelo não seja fatal, a vida é. Em cada dor, em cada mudança no nosso corpo, em cada diminuição de nossa capacidade, vemos indicações da nossa mortalidade. E vendo o declínio sutil, ou não tão sutil, dos nossos pais, entendemos que estamos prestes a perder o escudo que nos separa da morte, e que depois que eles se forem, será a nossa vez. Além disso, nossos pais, sucumbindo aos poucos às fraquezas físicas, sobrecarregam nosso tempo e nossa tranquilidade com suas necessidades.
Mais uma vez somos envolvidos por suas vidas e fala-se muito sobre dinheiro e saúde ao telefone. Nossos filhos, agora crescidos, podem se cuidar sozinhos. Mas uma viúva ou um viúvo pode morar sozinho? Com impaciência e ressentimento, acompanhados de pena e culpa, e às vezes sobrepujando nosso amor, física e emocionalmente, nos acomodamos à dependência cada vez maior dos nossos pais. Na meia-idade, descobrimos que estamos destinados a ser pais dos nossos pais. Poucos incluem esse fato nos seus planos de vida. Como adultos responsáveis, tentamos fazer o melhor possível, embora achando que era muito melhor sermos pais dos nossos filhos. Mas vamos descobrindo, com um misto de intensas emoções, que isso também está terminando, pois os filhos gradualmente se afastam para outras casas, outras cidades, outros países. Estão vivendo fora do nosso controle e do nosso cuidado. E embora existam certas vantagens no ninho vazio, precisamos nos adaptar à condição de ser apenas parte de um casal, não mais donos de uma casa que pulsa, que floresce, com sapatos e tênis espalhados por toda parte. Não mais, nunca mais, aquela única e especial mamãe do "vou perguntar à minha mãe". Com o colapso das realidades passadas, questionamos as autodefinições que nos mantiveram até então. Descobrimos que tudo está à nossa disposição. Questionamos quem somos e o que estamos tentando ser, e se nesta nossa vida, a única que temos, nossas realizações e objetivos têm ainda algum valor. Nosso casamento faz sentido? Nosso trabalho vale a pena ser feito? Amadurecemos ou simplesmente nos acomodamos? As nossas conexões com a família e os amigos são intercâmbios de amor ou dependências desesperadas? Até que ponto desejamos ou ousamos ser fortes e livres? E se for para ousar, o melhor é começar agora, pois passamos a medir o tempo em função do que nos resta de vida. Sabemos que o taxímetro está funcionando e que, embora exista ainda o desejo de muita coisa e tenhamos muito para dar, algumas partes preciosas da nossa vida se foram para sempre. A infância e a juventude se foram e devemos fazer uma pausa para lamentar essas perdas antes de continuar nosso caminho. A caminhada pode não ser fácil. Embora Dorothy Dinnerstein argumente que, abre aspas, a renúncia do que já foi inexoravelmente vivido é, por definição, afirmativa, fecha aspas, e que, abre aspas, abandonamos a excitação intensa e esperançosa da juventude pela riqueza de sensibilidade, o exercício fácil da força alimentadora que vem com a meia-idade, fecha aspas, raramente desistimos sem alguma luta. Enfrentando as perdas que a meia-idade já nos impôs, ou que logo vai nos impor, enfrentando a ideia de fim e de mortalidade, poucos renunciam à juventude com a expectativa de ganhar alguma coisa, e muitos lutarão até o fim. Assim, fincam os pés no chão com rigidez, mantendo o status quo, resistindo a qualquer mudança. Ou fazem tentativas desesperadas para se tornar jovens outra vez. Ou então são presas de distúrbios psicossomáticos. Ou ainda,
procuram se ocupar intensamente com causas, cursos e projetos de autoaperfeiçoamento. Os que resistem às mudanças desafiam as realidades do tempo, agarrando-se ao próprio poder e ao seu modo não negociável de fazer as coisas. Insistem em que os filhos continuem obedientes aos seus desejos, que os companheiros de trabalho mais jovens, coisinhas insignificantes, como o homem os classifica, conheçam seu lugar. Que o marido ou a mulher não comece a sair, como diz outro homem, em busca de coisas idiotas. Como o carvalho que recusa curvar-se à força da tempestade, são facilmente abatidos por qualquer alteração na sua saúde, no estado conjugal ou na carreira. Não podem, não querem, recusam-se ferozmente a qualquer adaptação. Os que procuram a juventude não querem ficar parados. Eles querem voltar no tempo. Gostam do que tinham e desejam tê-lo outra vez. Assim, um grande número de homens casados há vários anos e um número cada vez maior de mulheres estão procurando companheiros e companheiras mais novos. Eles procuram casos de amor, sexo, que pelo menos por algum tempo os ajudem a esquecer os seios caídos e os pênis impotentes. Ou a restauração com cirurgiões plásticos, ginásticas, clínicas de repouso e cosméticos. Não estamos falando da tentativa comum das pessoas de meia-idade de se manterem saudáveis e com boa aparência. Estamos falando de algo mais, pois os caçadores de juventude querem a aparência e a vida de 20 anos atrás. Os que sofrem de distúrbios psicossomáticos trocam a perturbação psíquica por doenças físicas, inclusive infartes e até mesmo câncer. David Gutman, em um excelente artigo sobre psicanálise e envelhecimento, argumenta que o homem de meia-idade, ao sentir o desconforto de certas necessidades passivas e dependentes, pode exteriorizá-la sob a forma de doenças físicas que o levam, abre aspas, a uma das instituições da nossa sociedade que reconhece e até insiste em uma situação de dependência, o hospital. Tornando-se um paciente, o homem de meia-idade diz: não sou eu que preciso de ajuda, mas sim os meus órgãos doentes. Meu espírito ainda está muito bem, mas meu coração, fígado ou estômago está fraco. Fecha aspas. Os que procuram se aperfeiçoar buscam distrações para encher o tempo. Correm tanto que não notam o que perderam. E embora adquirir novas aptidões e voltar a estudar possam ser experiências positivas, a atividade exagerada tem seu preço. Pode servir como um meio de se evitar o confronto com a meia-idade através da busca de desenvolvimento externo e não interno. Pode também, como veremos, ser algo por demais exaustivo. Abre aspas. Terminei 6 almofadas bordadas. Estou lendo Jane Austen e Kant. E já cheguei ao porco com feijão preto no concurso superior de culinária chinesa. Não preciso lutar para me encontrar, pois já sei o que quero. Quero ser saudável, instruída e extremamente bela. Estou aprendendo novos métodos na aula de cerâmica e novos acordes no violão.
Na yoga, começo a dominar a posição do lótus. Não preciso meditar sobre prioridades, pois já sei quais são: ter boa aparência, ser saudável e instruída, e também adorada. Estou melhorando meu saque com um instrutor de tênis e aprendendo formas de verbo em grego. E na terapia seletiva, todas as minhas frustrações são reveladas. Não preciso perguntar o que estou procurando, pois já sei o que é: ter boa aparência, saúde e instrução. Ser adorada e satisfeita. Estou perita em jardinagem orgânica. Com a dança consegui tornar mais firmes minhas coxas. Em despertar da consciência, sou a melhor. Trabalho o dia todo e a noite toda para ter boa aparência, saúde e instrução. E ser adorada e satisfeita. E corajosa. E ler muito. E ser uma anfitriã maravilhosa, fantástica na cama, bilíngue, atlética, artística. Alguém quer, por favor, me fazer parar? Fecha aspas. Há outras reações à meia-idade, menos frenéticas, que refletem o caos e a angústia dessa fase quando, mesmo em ótimo estado, sabemos que estamos nas garras do tempo, que nossa escala em terra, como nos advertem um poeta e muitas comissárias de bordo, será muito breve. Isso pode provocar uma profunda depressão ou amargura. Será que isto é tudo? Ou um doloroso desapontamento por não termos realizado nossos ideais, alcançado certos objetivos? Ou tédio e inquietação? E agora? Se os ideais e objetivos foram alcançados? Ou autodestruição, bebida, comprimidos, dirigir em alta velocidade, ou a tentativa direta de suicídio. Ou inveja dos jovens, até mesmo dos filhos e filhas que começam a florescer sexualmente. Ou ainda um sentimento de culpa pelos males causados e pelo bem que não foi feito. Ou desespero, como errantes num bosque escuro, selvagem, primitivo e impiedoso, imaginando se chegarão ao fim da trilha. Os psicanalistas admitem que não é possível dizer com certeza como as pessoas vão reagir à crise da meia-idade. Todos nós temos fraquezas desconhecidas e forças. Mas se chegarmos a esse ponto decisivo com grandes conflitos não resolvidos, ou com a fase anterior de desenvolvimento incompleta, provavelmente, dizem eles, repetiremos nas experiências do presente as ansiedades e as soluções falhas do passado. Por exemplo, a perda dos filhos e filhas quando crescem e saem de casa, ou a perda por morte ou divórcio do companheiro ou companheira, podem fazer reviver antigas ansiedades quanto à separação. A perda ou a iminência da perda, na meia-idade, da beleza, do vigor, da potência, pode ser quase fatal para um narcisista patológico. A perda ou modificação das definições externas, mãe ou pai perfeito, o mais jovem reitor da universidade, pode criar pânico e confusão na mente daqueles que nunca estabeleceram um centro interior de identidade. Mas mesmo as almas fortes
com trabalho, amor, consciência do eu e uma história com dano mínimo, não conseguem passar ilesas pela crise da meia-idade. Escreveu certa vez Bernard Shaw, abre aspas, Deus ordena que todos os gênios tenham alguma doença aos 40 anos. Fecha aspas. Os não gênios também. Alguns secam e fenecem, mas mesmo aqueles que conseguem prevalecer devem, antes da vitória, fingir grande sofrimento a si mesmos e às pessoas que amam, antes de começar a mudar e a crescer. Randy, que destruiu seu casamento depois que perdeu os pais, nos diz, abre aspas, é isso, eu também vou morrer, fecha aspas. Assim, depois de, por quase 4 décadas, ter vivido como um bom menino, fazendo tudo o que devia fazer, descobriu que, com a morte dos pais, abre aspas, partiram-se os elos de responsabilidade. Foi completamente libertado do passado e da necessidade de continuar a ser bom. Fecha aspas. Resolveu então que, abre aspas, tem de haver algo melhor do que esta rotina de trabalho e dever. Fecha aspas. Achou que, se não houvesse uma mudança, ele iria morrer. Estava pronto para se apaixonar por outra mulher. E logo, sem nenhuma dificuldade, encontrou uma mulher encantadora e instável, Marina, por quem se apaixonou perdidamente. Recordando o passado, Randy diz que ainda reconhece Marina como, abre aspas, a grande paixão da minha vida. Era brilhante, encantadora, espirituosa, educada, inteligentemente sedutora e, lembra ele com orgulhoso prazer, ela me queria. Era como ser levado para uma sala iluminada por milhares de estrelas. Eu fiquei obcecado por ela. Fecha aspas. Dizendo a si mesmo que, com 37 anos, abre aspas, essa era a minha última chance de obter a felicidade sexual, fecha aspas. Esse advogado muito respeitado, com mulher e 2 filhas, que jamais deixei de amar, deixou a família para viver com aquela cigana. Randy acredita ainda que, abre aspas, a despeito da dor, a despeito do preço, a despeito das lágrimas derramadas, foi a experiência mais encantadora da minha vida. Ensinou-me muito sobre a vida, sobre viver, dor, prazer, solidão. Ensinou-me a compreender a medida completa da minha sexualidade. Ensinou-me a encontrar novas dimensões em mim. Fecha aspas. E finalmente, depois de 1 ano de ausência, ensinou também que o lugar dele era em casa, com a mulher e as filhas. Pois, na verdade, diz Randy,
Ele aprendeu que não fora feito para um relacionamento de êxtase e tormento, que preferia a mulher calma e amorosa que havia abandonado, que afastando-se da rotina cotidiana e estável de calor e do compartilhar generoso, ele se sentia, sem dúvida, cheio de vida, mas muito desamparado. Havia abandonado o papel do marido responsável, do marido pode sempre contar comigo, para aprender que era exatamente assim que queria ser. Diz ele, abre aspas, adquiri uma dolorosa e difícil clareza de espírito. Descobri que não podia ser feliz sem minha mulher. Descobri que a amo incondicionalmente. Descobri que a vida sem ela não era vida. Fecha aspas. Randy disse à mulher que, se ela permitisse sua volta para casa, ele jamais a abandonaria. Ela permitiu. Sobre seu casamento, hoje Randy diz, abre aspas, oh, é claro que eu gostaria que ela fosse melhor em certas coisas, mas eu também poderia ser melhor. E não me esqueci do passado. Lembro de algumas coisas daquelas noites e de alguns dias com todas as estrelas. Fecha aspas. Mas acrescenta, abre aspas, vivo agora com um conhecimento muito mais claro do que eu e minha mulher possuímos. E vivo com o desejo de guardar e preservar esse tesouro. Fecha aspas. Como no caso de Randy, a mudança importante que resulta de uma rebelião na meia-idade está no modo como se percebe a vida levada até então. O conhecimento mais claro de quem somos e do que realmente queremos permite que voltemos aos compromissos com as antigas escolhas. Mas, às vezes, só podemos continuar a viver com nossas antigas escolhas em termos novos e dramaticamente diferentes. E, às vezes, abandonamos por completo as antigas escolhas. Muitos casamentos se desfazem na meia-idade porque alguém sente, como Randy, uma urgência de fazer ou morrer. Fale agora, saia agora, ou então cale-se para sempre. E uma vez que o divórcio deixou quase por completo de desqualificar o indivíduo para a aprovação e as recompensas da sociedade, não existem sanções sociais, apenas nossas sanções íntimas, ressaltadas pela meia-idade. Assim, se achamos que nosso casamento não realiza todas as nossas expectativas, ou que é bom, mas desejamos que seja melhor, ou ainda, mesmo reconhecendo que casamento significa ambivalência, sentimos muito menos amor do que ódio, podemos nos perguntar por que não procurar um novo relacionamento antes de ficar menos animados, menos potentes, menos assustados? E a resposta, como parece sugerir o grande número de divórcios, talvez seja: por que não? Por que não terminar um casamento, agora que os filhos estão quase todos crescidos, no qual faltam interesses comuns, paixão, excitação, prazer? Por que não tentar um casamento com maior gratificação emocional? O tempo está passando depressa. A sensação da velocidade do tempo
pode também provocar algumas das colusões entre casais que comentamos no capítulo 13. Aquele eu serei o filho, você o pai ou a mãe, e eu serei o capacho e você o dono. Eu serei o doente, você o saudável. Quando essas colusões entram em colapso, quando uma das partes deixa de desempenhar o papel combinado, a outra parte pode sair à procura de outro companheiro ou companheira. Mas, às vezes, o casamento sobrevive ao fim dessas conspirações matrimoniais. Às vezes, os casais podem, na câmara de pressão da meia-idade, renegociar os termos do seu casamento. Roger Gould descreve as grandes recompensas para alguns maridos e mulheres de sorte da renovação do casamento na meia-idade. Abre aspas. As antigas conspirações são abandonadas. No seu lugar, surge um relacionamento baseado na aceitação do parceiro autêntico, que não é um mito, nem um Deus, nem mãe, nem pai, nem protetor, nem censor. Ao invés disso, apenas outro ser humano com uma gama completa de paixões, aptidões racionais, forças e fraquezas, tentando descobrir o meio de conduzir uma vida significativa com amizade real e companheirismo. Essa nova dinâmica pode dar origem a várias formas de casamento. Duas vidas muito separadas, na qual marido e mulher estão juntos apenas periodicamente, de acordo com seu ritmo de relacionamento. Uma vida de trabalho e lazer completamente compartilhada. Ou variações entre os dois extremos. De qualquer modo, é um relacionamento de iguais, sem hierarquia, posição ou autonegação. Fecha aspas. Crescer e mudar na meia-idade pode significar renovação, aceitação ou fim de arranjos prévios. Mas seja qual for a abordagem escolhida, a vida não será a mesma. Externa ou internamente, os anos da meia-idade expressarão as perdas e ganhos da crise da meia-idade. No trabalho, por exemplo, o homem pode começar a aceitar pesarosamente os limites e desapontamentos das suas realizações. Ou, se desejar maior satisfação ocupacional, pode deixar o trabalho e iniciar uma nova carreira. Ou reservar um espaço menor para o trabalho na sua agenda e no seu coração, e um espaço maior para seus assuntos particulares ou da comunidade. Ou ainda, diminuindo a intensidade do impulso para o poder e o sucesso, ficar livre para ajudar na carreira dos mais jovens. Ser, na meia-idade, um mentor generoso e criador. As mulheres que sempre trabalharam e ao mesmo tempo formaram sua família podem fazer também uma alteração na sua carreira. Mas as pesquisas não têm ainda muitos dados a esse respeito, pois até pouco tempo o trabalho remunerado não obrigava as mulheres casadas da classe média, em sua maioria, a fazer essa revisão. Entretanto, o movimento feminista alterou drasticamente essa situação. Assim, em meados dos anos 70, todas as mulheres de meia-idade que eu conhecia na época estavam fazendo planos para reentrar no mercado de trabalho. Havia motivos negativos para que o fizessem, como: preciso ter um emprego. Do contrário, quem vou dizer que sou quando for a uma festa? Mas havia também razões positivas.
as mulheres sentiam-se incentivadas por uma sanção social a dar vazão a seus talentos e suas aptidões. Porém, muitos maridos não viam, e alguns ainda não veem, essa volta ao trabalho como algo vantajoso sob todos os aspectos. Na verdade, muitos maridos de meia-idade, cujas mulheres recentemente começaram a trabalhar, sentem-se abandonados, ignorados, isolados. É o mesmo que viver com um companheiro de quarto, queixam-se alguns. O trabalho da mulher fora de casa pode deixá-lo sozinho nos seus momentos de maior lazer, diz a manchete do Wall Street Journal. Pois, no momento em que esses maridos estão diminuindo seu ritmo de trabalho e se voltando mais para o lar, as mulheres estão se afastando à procura de uma carreira. Os psicólogos chamam a isso defasagem ou problema da trajetória de carreira. A troca masculino-feminina está ligada ao fato de que, segundo alguns pesquisadores, as mulheres tornam-se mais masculinas na meia-idade, ao passo que os homens podem se tornar menos agressivos, menos pressionados para o sucesso e, de vários outros modos, mais femininos. Essa mudança no equilíbrio sexual, quer as mulheres iniciem novas carreiras ou não, pode levar a tensões destrutivas no casamento. Mas há também grandes vantagens para o indivíduo e para os relacionamentos da unificação dos polos da nossa natureza sexual. Isso não significa que os homens se tornam mulheres, que as mulheres se tornam homens, ou que os dois sexos fiquem iguais, unissexuais. Significa simplesmente que na meia-idade podemos acrescentar à nossa autodefinição aquilo que a psicóloga Gilligan chama de vozes. No capítulo 8º, vimos a diferença entre o desenvolvimento feminino e o masculino, e verificamos que as mulheres tendem mais para as relações íntimas do que os homens, e que estes tendem mais para a autonomia. Gilligan concluiu que até mesmo as mulheres bem-sucedidas em suas carreiras descrevem a si mesmas num contexto de relacionamento, ao passo que os homens percebem a própria identidade em termos de poder e separação. Gilligan diz que vivemos num mundo onde a autonomia masculina é muito mais valorizada do que a conexão feminina, mas argumenta que essas duas vozes, a voz do relacionamento e a voz do eu separado, são necessárias para definir a maturidade adulta. Homens e mulheres, diz Gilligan, registram suas experiências de modos diferentes. Na meia-idade, alguns pensadores acreditam que esses dois modos opostos começam a convergir. David Gutman sugere que essa convergência é favorecida pelo declínio das funções de progenitores na meia-idade, pelo fim do que ele chama de a emergência crônica da paternidade. Como pais jovens, diz ele, criamos filhos cujas exigências por dois tipos de cuidados, o físico e o emocional, levam a uma divisão de trabalho. Tipicamente, o marido deixa o papel de realmente criar os filhos para a mulher, e ela então expressa os anseios mais passivos e menos rigorosos dele. E, tipicamente, a mulher deixa o papel agressivo para o marido, que se torna o representante da agressividade dela. Escreve Gutman, abre aspas, durante o período ativo e crítico de pais jovens, cada sexo concede ao outro
o aspecto da sua bimodalidade sexual que pode interferir com sua responsabilidade especial na criação dos filhos. Fecha aspas. Assim, as exigências da criação dos filhos nos obrigam a uma polarização dos papéis sexuais. Mas, diz Gutmann, esse não é, nem precisa ser um arranjo permanente. Quando os pais chegam à meia-idade e os filhos tomam o comando da própria segurança, as restrições impostas pelos pais diminuem gradualmente. Na meia-idade é menor a exigência de repressão à feminilidade do homem e à masculinidade da mulher. A expressão direta, diz Gutmann, da parte do sexo oposto que existe em nós é uma das consequências positivas da meia-idade. Escreve ele, abre aspas, assim, os homens começam a viver diretamente, a possuir como parte de suas personalidades algumas das qualidades de sensualidade e ternura, na verdade, a feminilidade, antes reprimidas. Sentem-se atraídos por contatos humanos que tenham calor e qualidades de apoio. Do mesmo modo, as mulheres descobrem em si mesmas uma capacidade executiva e política até então desconhecida e não cultivada. Mesmo em determinadas culturas patriarcais, as mulheres idosas são mais integradas, mais dominadoras, mais políticas e menos sentimentais. Como os homens, começam a viver a dualidade até então não admitida da sua natureza. Fecha aspas. Outra dualidade importante que deve ser enfrentada na meia-idade é a dicotomia criatividade-destrutividade. Nós a enfrentamos no mundo externo e dentro de nós. A luta para reconciliar esses dois polos é uma das tarefas finais que devem ser realizadas nesse movimento gradual de afastamento do que Roger Gould chama de consciência da infância. A essência dessa consciência é a ilusão, argumenta Gould, de ser possível viver num estado de absoluta segurança. E viver para sempre num estado de absoluta segurança é uma ilusão irresistível e dificilmente abandonada. Mantemos essa ilusão na infância, diz ele, acreditando em 4 pressupostos que, mais ou menos no fim do 2º grau, descobrimos não serem verdadeiros. Mas até ser possível repudiá-los emocionalmente, bem como intelectualmente, eles continuarão vivos no inconsciente, exercendo grande influência na vida adulta. O primeiro pressuposto falso, que vem à tona e deve ser emocionalmente questionado mais ou menos entre 19 e 22 anos, é o seguinte: sempre pertencerei aos meus pais e sempre acreditarei na sua versão da realidade. O seguinte, questionado entre 22 e 28 anos, é: fazendo as coisas do modo deles, com força de vontade e perseverança, conseguirei resultados. Mas quando eu estiver frustrado, confuso, cansado ou incapaz, eles virão me mostrar o caminho. O terceiro pressuposto falso, questionado na segunda metade dos 20 anos e primeira metade dos 30, diz: a vida é simples, não complicada. Não existem importantes forças internas desconhecidas no meu íntimo. Não há realidades múltiplas e contraditórias coexistentes em minha vida. O quarto questionamento na meia-idade é o seguinte: não há maldade em mim, nem morte no mundo. O mal
foi expulso. Gould quer dizer que na meia-idade aprendemos finalmente que, por melhor que sejamos, vamos morrer. Finalmente aprende-se que não existe segurança lá fora. Abandona-se a crença infantil de que, sendo bons meninos ou meninas, sempre seremos protegidos e resguardados. Desastre e morte, descobre-se então, atingem pecadores e santos, puros e impuros. E mesmo não decidindo viver como pecadores e impuros, essa descoberta pode significar a libertação para enfrentar o que Freud chama de id, e que Gould descreve como nosso centro escuro e misterioso, e para fazer uso de algumas das energias e paixões que encontramos então, para dar maior expansão e revitalizar nossa existência. A questão central é: quando crianças, podemos esconder a raiva, a cobiça e o espírito competitivo, com medo de que nos carregue para longe, levando também a segurança. Quem vai amar e proteger uma criança tão mal comportada e voraz? Com o crescimento, vem o temor de não poder controlar esses sentimentos pouco civilizados, que são então reprimidos. Quem vai nos amar, nos proteger dos perigos então? Na meia-idade, sabendo que ninguém vai nos proteger dos perigos, não existem mais restrições à exploração do nosso íntimo, do nosso id. E uma vez iniciada essa exploração cheia de riscos e tão excitante, fazemos descobertas que nos transformam. Descobre-se, por exemplo, que é possível conhecer os próprios sentimentos sem automaticamente agir de acordo com eles. Descobre-se também que sentimentos conhecidos e reconhecidos são mais fáceis de ser controlados do que os sentimentos negados. E descobre-se ainda que é possível reconhecer, afirmar e reforçar alguns sentimentos não domados da nossa infância, que é possível tornar-se, na meia-idade, mais compreensivo, mais sensual, mais ousado, mais eclético, mais honesto e mais criativo. Num belo ensaio sobre os aspectos vitalizantes do nosso centro misterioso, nosso id, ou inconsciente dinâmico, Hans Loewald adverte contra a loucura da racionalidade desenfreada, afirmando que nos perderemos num caos se perdermos nossas amarras no inconsciente. Gould acrescenta sua voz a esse tema quando fala em fazer a conexão com o que há de insano em nós antes de chegarmos a uma sanidade mais abrangente. Diz que, fazendo uso de nossas paixões originais e primitivas, começamos, na meia-idade, a ser completos e completamente vivos. O tema da conexão construtiva com as trevas do nosso íntimo é repetido por outros estudiosos da meia-idade. O analista Elliot Jacques, ao estudar o desenvolvimento dos artistas criativos, descobre na obra daqueles que continuam sua carreira além dos anos da juventude uma crise da meia-idade e uma transformação. Descreve a passagem da criatividade escaldante, precipitada, para a criatividade elaborada, modificada, esculpida, e vê o aparecimento de um conteúdo trágico e filosófico, contrastando com as criações mais líricas do artista jovem. Essa criatividade esculpida e esse conteúdo trágico e filosófico, escreve Jacques, derivam do reconhecimento da mortalidade
e da existência do ódio e de impulsos destrutivos no íntimo de cada pessoa. Já que diz que esse reconhecimento pode produzir tanta ansiedade que a resposta é uma parada no desenvolvimento. Diz também que um trabalho criativo maduro, ou, para os não artistas, uma vida madura criativa, depende da resignação construtiva ao ódio e à morte na meia-idade. Levinson fala também sobre o conhecimento do homem, na meia-idade, das forças destrutivas da natureza e dentro dele mesmo. Abre aspas. A transição da meia-idade ativa a preocupação com a morte e com a destruição. O homem tem a sensação mais profunda da própria mortalidade e da morte iminente de outros. Conscientiza melhor de que modo as outras pessoas, mesmo as que ama, agiram destrutivamente em relação a ele, com a intenção de ferir, ou muitas vezes, com boas intenções. Compreende também aquilo que talvez seja o pior, que praticou atos irrevogavelmente danosos contra os pais, amantes, mulher, marido, filhos, amigos, rivais. Aqui também com a melhor das intenções, às vezes. Ao mesmo tempo, sente um desejo urgente de ser mais criativo, de criar coisas que tenham valor para ele e para os outros, participar de empreendimentos coletivos para o bem-estar da humanidade, contribuir de modo mais completo para as gerações futuras. Na meia-idade, o homem pode reconhecer, mais do que nunca, que as forças poderosas de destruição e as forças da criatividade coexistem na alma humana, na minha alma, e que pode se integrar a elas de novos modos. Fecha aspas. A integração, unificação de tendências aparentemente opostas, é vista como a grande conquista da meia-idade. Mas, evidentemente, é um processo que já vimos antes. Começa com a luta, na infância, para fechar o abismo que separa a mãe boa e má, o abismo entre o demônio e o anjo do próprio eu, para equilibrar o desejo de união com o desejo de liberdade e separação. A luta, agora a nível mais alto, continua. Assim, o homem esforça-se para integrar o eu masculino com o eu feminino. Esforça-se para integrar o eu criativo com o eu que conhece a destruição interna e a externa. Esforça-se para integrar o eu vivido de meia-idade com o eu jovem e cheio de entusiasmo que está deixando para trás. Mas, a despeito do entusiasmo jovem, deve ser abandonada, na meia-idade, a antiga autoimagem. Sua estação é o outono. Sua primavera e seu verão já passaram. E apesar dessa imagem de calendário, não será preciso, quando se chegar ao fim, passar novamente por todas as estações. Não se pode parar o tempo. Abre aspas. Com muitas lágrimas, consegui aceitar as perdas da meia-idade. Fecha aspas. Ouvi dizer recentemente uma amiga cinquentona. Abre aspas. Na verdade, sou suficientemente madura e ajustada para gostar do que sou. Só queria que as forças dominantes permitissem que eu ficasse aqui. Fecha aspas.
Todos os que sobrevivem à crise da meia-idade sentem-se agradecidos por estarem aqui também. Aqui, com seu senso experiente das coisas, com paixão e perspectiva, com as pessoas amadas e o trabalho que gostam de fazer. Libertando afinal o eu antigo, sem rugas e imortal, sentem que fizeram o bastante e gostariam que essa desistência, essa perda, essa partida terminassem. Mas não terminaram ainda.